Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja e eu, Luiz Carlos, e você estamos aqui meditando, estudando sobre o Catecismo da Igreja Católica. Nós estamos aqui na primeira parte, que é sobre a nossa profissão de fé. Estamos na segunda sessão, que vai tratar então dos símbolos dessa fé, que é o nosso credo. E estamos vendo aí o primeiro dogma deste credo, que é Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E nós estamos no parágrafo 4 sobre a criação, o Criador, então. Nosso Deus que criou todas as coisas. Bem, nós dando continuidade, então, aos estudos do nosso último programa aqui, sobre as heresias que vão se formando, né? As conjecturas, aí, os pensamentos humanos, o que as pessoas vão pensando a respeito da criação. Então, se nós não seguirmos a revelação, então nós vamos cair nesses ridículos também, né? Nessas heresias. E irmos pensando segundo a nossa cabeça, segundo a nossa mente. E achando que nós sabemos mais do que Deus. Então, se nós sairmos da Sagrada Escritura, se nós deixarmos a revelação de lado, que a palavra de Deus é a revelação, como já disse, né, sobre Deus e sobre as pessoas, sobre tudo que foi criado. Então, se nós abandonarmos a revelação, a palavra de Deus, não seguirmos as orientações dela, então, fatalmente, nós iremos aí ir criando situações que nós achamos, que nós julgamos de como o mundo foi criado, assim como essas pessoas que nós vimos aí no nosso último programa, não é? Os deístas, os dualistas, os maniqueístas, enfim, vamos caindo nessas situações. Então, a partir do número 286, hoje, continuando, né, sobre essa criação, o Criador, diz o seguinte: sem dúvida, a inteligência humana já pôde encontrar uma resposta para a questão das origens. Com efeito, a existência de Deus Criador pode ser conhecida com certeza através das suas obras, graças à luz da razão humana, ainda que este conhecimento seja muitas vezes obscurecido e desfigurado pelo erro. É por isso que a fé vem confirmar e iluminar a razão na compreensão correta desta verdade. Então, quer dizer, nós podemos chegar à conclusão, mesmo sem olhar a Sagrada Escritura, que é revelação. Então, vamos deixar um pouquinho de lado agora a Sagrada Escritura neste momento. Vamos olhar por outro prisma, por outro foco. Olhando a criação. Olhando a criação, você já sabe, você já chega à conclusão, pela razão humana, que foi Deus que criou todas as coisas. Só poderia ter sido Deus, porque não é possível alguma coisa, uma poeira cósmica, uma explosão, criar as maravilhas que existem no mundo. Haja visto aí, por exemplo, vamos citar flores. Quantas milhares de flores existem, tipos de flores e perfumes diferentes? Como que, com uma explosão, uma poeira cósmica aí iria conseguir criar essa diversidade de flores? Bem, agora vamos falar do quê? De pássaros. Quantos tipos de pássaros que existem? Milhares de milhares. E cada um de cor diferente, canto diferente. Cada um deles. E assim sucessivamente, você vai ver os peixes, você vai ver as árvores, os frutos. Não é possível alguém olhar tudo isso e não perceber que foi Deus que criou, que não seria possível através de alguma coisa material isso tivesse algum sentido de existir. Não é possível nós entendermos assim. Então, só pelas obras, só pela criação, então, nós já chegamos pela nossa razão, não precisa nem ter fé. Só pela razão, só pelo pensamento, você já vê que tem que ter alguém por trás disso.
Mesmo que você seja ateu, você tem que entender que tem alguém por trás disso, que não é possível as coisas surgirem do nada, dessa variedade, dessa forma que existe. Não é possível. Mas aí, continuando. É por isso que a fé vem confirmar e iluminar a razão na compreensão correta desta verdade. Então, a fé vem dar um subsídio grande aí para que você, olhando a natureza, já percebeu que é Deus que criou todas as coisas. Então, a fé vem confirmar isso. A fé vem trazer uma certeza inequívoca de que Deus, então, também pela revelação, nós chegamos à conclusão aí que foi Ele que criou todas as coisas. Agora ele vai citar aqui um versículo da carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Foi pela fé que compreendemos que os mundos foram organizados por uma palavra de Deus. Por isso é que o mundo visível não tem a sua origem em coisas manifestas. Ok? Não tem sua origem em coisas manifestas. Quer dizer, não foi pela manifestação, pela explosão disso, daquilo, pelas coisas do tempo, das poeiras, dos gases que foram acontecendo e surgindo todas as coisas, inclusive o ser humano, não é? Então, a carta aos Hebreus já vem aí nos clarear também. A verdade da criação é tão importante para toda a vida humana que Deus, na sua ternura, quis revelar a seu povo tudo o que é salutar que se conheça a esse respeito. Quer dizer, tudo que é bom, tudo que é saudável, né? Você conhecer sobre isto, sobre a criação. Para além do conhecimento natural que todo homem pode ter do Criador, Deus revelou progressivamente a Israel o mistério da criação. Ele que escolheu os patriarcas, que fez Israel sair do Egito e que, ao escolher Israel, o criou e o formou. E aí se revela como aquele a quem pertencem todos os povos da terra e a terra inteira, como o único que fez o céu e a terra. Aí eles colocam citações onde encontrar isso. Salmos 115, Salmos 124 e Salmos 134. Assim, a revelação da criação é inseparável da revelação e da realização da aliança de Deus. Então, vou repetir. Assim, a revelação da criação é inseparável da revelação e da realização da aliança de Deus, o único, com o seu povo. Então, a revelação da criação que ele faz aí em Gênesis, né? Ela está unida à revelação das alianças que ele fez com o seu povo escolhido. Estão unidas, estão inseparáveis, não se pode separar. Constituem a mesma coisa. A criação, por exemplo, é revelada como sendo o primeiro passo rumo a esta aliança. É como nós dissemos no nosso último programa. Se você não acredita que Deus criou todas as coisas, que é o primeiro versículo da Sagrada Escritura, então nem adianta você ler o resto da Escritura e nem adianta você se tornar aí ou continuar sendo um cristão católico. Não adianta. Por quê? Porque a partir da criação, que Deus criou todas as coisas, aí que vai se desenrolar toda a Sagrada Escritura. Tudo. Vimos isso, né? A encarnação do Verbo, ele vem depois para resgatar o que Deus criou, que Deus perdeu, né? Perdeu toda a criação para o pecado original, para o demônio. Então aí o Filho se encarna e vem resgatar. Então, quer dizer, se você não acreditou lá no início, no primeiro versículo da Sagrada Escritura, que Deus criou todas as coisas, como que você vai acreditar que o Filho dele veio, se encarnou e vai recriar todas as coisas? Como que você vai acreditar nisso? Então, por isso que ele está dizendo aqui, é inseparável.
É inseparável a revelação das alianças que Deus vai fazendo com o povo. É inseparável a revelação da criação com o resto que vem, com todas as alianças que Deus fez, com as pessoas que Ele escolheu, o povo que Ele amou tanto. Então, se torna aí uma coisa absurda. Vamos pensar assim. A criação, então, é revelada como sendo o primeiro passo rumo a esta aliança, como o testemunho primeiro e universal do amor todo-poderoso de Deus. Então, veja, testemunho primeiro e universal do amor todo-poderoso de Deus. Por quê? Porque Deus cria as coisas por amor. Então, essa criação, ela está unida, ela está declarada, ela está revelada para nós como o Deus de amor, o Deus que ama tanto que cria as coisas. Então veja que as coisas estão unidas. Por que Deus criou as coisas? Por amor. Muito bem, agora por amor Ele vai cuidar da criação dele. Aí que está. Ele vai cuidar e cuida direitinho. Por isso a verdade da criação se exprime com um vigor crescente na mensagem dos profetas, na oração dos salmos e da liturgia, na reflexão da sabedoria do povo eleito. Mas o próprio povo eleito também vai chegando à conclusão que eles são criaturas de Deus, que Deus é seu Criador, Deus criou todas as coisas. Eles mesmos já vão chegando nesse entendimento. E quanto mais ainda com a revelação, com a Sagrada Escritura que viria depois, não é? Entre todas as palavras da Sagrada Escritura sobre a criação, os 3 primeiros capítulos do Gênesis ocupam um lugar único. Do ponto de vista literário, esses textos podem ter diversas fontes. Os autores inspirados os puseram no começo da Escritura, de sorte que eles exprimem na sua liturgia solene as verdades da criação, da origem e do fim desta criação em Deus, também da sua ordem e da sua bondade, da vocação do homem e, finalmente, do drama do pecado e da esperança da salvação. Lidas à luz de Cristo na unidade da Sagrada Escritura e na tradição viva da Igreja, essas palavras são a fonte principal para a catequese dos mistérios do princípio. Então, criação, queda e promessa da salvação. Então, esses 3 mistérios, eles fazem parte do princípio, quando Deus criou todas as coisas. Então, que mistérios são esses? Bom, mistério da criação, da queda e promessa da salvação. Então, vamos lá. Criação, mistério. Como que Deus criou todas as coisas? É um mistério para nós. Com certeza é um mistério. O que nós podemos entender dessa criação de Deus, o que nós conseguimos entender pelo nosso raciocínio, é o seguinte. No primeiro capítulo de Gênesis diz que Deus criou todas as coisas. E ali explica como Deus criou. Deus criou falando. Falando. Faça-se isto, Deus falou. Faça-se aquilo, Deus falou. Ok? Então cria-se falando. Bem, então agora vamos imaginar, agora vamos usar nossa imaginação. Quem é Deus? Bem, Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ok? O protagonista da criação é o Pai, porque ele quis criar. Ok? Então, o protagonista é o Pai. Vamos já entender isso. Mas esse Deus, que é constituído por 3 pessoas, uma é o Pai, que é a origem de todas as coisas. A segunda pessoa é o Filho, que é chamado Verbo, que é chamado Palavra. Verbo é palavra. Logos. Logos em grego é palavra. Então, a segunda pessoa da Santíssima Trindade é o Logos de Deus, a Palavra de Deus. E a terceira pessoa é o Espírito Santo. Espírito, quer dizer, vem de expirar. Expiração, respiração. Vem de vento, vem de sopro.
Ok? Então, a partir disso, nós vamos agora... temos agora a nossa base para a criação. Então, esse Deus, que é formado em 3 pessoas, ele vai criar as coisas. Então, o Deus Trino, gostaria que você entendesse isso, o Deus Trino que cria as coisas, embora o desejo, a vontade foi do Pai, por isso que ele é protagonista da criação. Mas é Deus quem criou. Quem que é Deus? O Pai, o Filho e o Espírito. E como que Deus cria as coisas? Falando. Então, você imagina assim, na cabeça desse Deus, da cabeça do Pai, ele quis criar, então, vamos supor aí, os rios, os mares, as águas, né? Vamos supor. Então, na mente dele, ele já tinha como que iria acontecer isso. Aí só que ele cria falando. Então, esse Deus, que são 3 pessoas, tem uma boca. Essa boca se abre para sair a voz de Deus, porque Deus cria falando. Então, essa voz que sai da boca de Deus é a palavra. Quem que é a palavra? É o Verbo, é o Filho de Deus. Então, todas as coisas foram criadas pela palavra, que é o Filho. Essa palavra, que é o Filho, sai da boca desse Deus Trino, impulsionado pelo ar, pelo vento, que é o Espírito Santo. Mesma coisa aqui. Eu estou falando com vocês. Muito bem, mas para que tudo que está na minha cabeça chegue até você, até os seus ouvidos, para que você entenda o que estou falando, então é preciso que essas coisas têm que sair da minha cabeça. De que forma que elas irão sair? Eu falando. Então, o que está na minha cabeça vão se tornando palavras. O que está na minha mente vão se tornando palavras. Essas palavras têm que sair da minha boca, impulsionada pelo vento que eu estou respirando, inspirando e expirando, inspirando e expirando. Quer dizer, eu não paro de inspirar e expirar. Tanto é que as palavras que saem da minha boca, você só consegue ouvir porque tem um vento que vem vindo do meu pulmão, dos meus pulmões, vem esse vento e está jogando para fora essas palavras. E daí, conforme eu vou mexendo aqui, minha boca toda, né? Língua, palato, dentes, lábios, etc. Então, elas vão formando palavras. Esse vento que está passando vão formando as palavras que estavam na minha mente. E daí conseguem chegar até os seus ouvidos. Entram pelos seus ouvidos. Aí a sua mente vai trabalhar o que os ouvidos ouviram e vai entender a palavra ouvida. Então, daí, tudo que estava na minha mente vai criar vida agora dentro de você. Percebe isso? Então, mesma coisa quando Deus cria as coisas. Ele tem que falar, a palavra tem que sair da boca dele. Então, é a palavra que sai da boca desse Deus que cria as coisas. Impulsionada, claro, pelo Espírito Santo. Então, veja, o Pai tem um desejo, que é criar. O Filho, que é o Verbo, cria as coisas que o Pai quis. Na força, no empuxo do Espírito Santo. Então, são os 3 que criam? Claro que são. O protagonista foi o Pai. O Pai que quis criar. O Filho não estava na cabeça dele criar as coisas, nem do Espírito. Mas o Pai queria. Então, mas as coisas são criadas pelo Filho, na força e na graça do Espírito. Ok? Então, por isso que a Trindade vai criar as coisas. A Trindade. Então, a criação se dá assim. Dessa forma, aí, claro que é um mistério. Eu estou aqui conversando com você algo que nós possamos entender disso. Não é? Mas a criação continua sendo um mistério. Bem, logo após a criação, então, Deus criou todas as coisas e, por fim, Ele criou o ser humano. Gostaria também que você entendesse o seguinte, que o ser humano é a última das criações de Deus. Então, como estávamos conversando esses dias atrás aí,
as coisas, o nosso universo e o nosso planeta, vimos aí que ele demorou bilhões de anos para ser criado. Para serem formados todos os rios, os mares, as cachoeiras, os lagos, as represas, etc. Aí esses seres que vieram habitar este planeta, então, todos os seres que rastejam, os animais, os pássaros, aí as flores, as árvores que vão alimentar todos esses animais. Enfim, isso aí demorou-se muito, muito, muito tempo. Por fim, ele criou o ser humano. Então, pelo que esses arqueólogos encontram de vestígios humanos no nosso planeta, no caso aí no planeta Terra, não é? Que é onde nós estamos, eles chegam à conclusão que o ser humano existe há uns 10 mil anos apenas. Apenas 10 mil anos. Enquanto que o nosso planeta tem bilhões de... Ele demorou para ser criado, e o nosso universo também, todas as estrelas, todas as galáxias, demoraram para ser criadas bilhões e bilhões de anos. Mas põe bilhões nisso. Ok? E o ser humano não. O ser humano está aí, ó, pertinho. 10 mil anos que 10 mil anos que se encontram aí ossos de nossos antepassados aqui no nosso planeta. Então, quer dizer, o ser humano faz pouquinho tempo que está no planeta. Ok? E pela revelação, nós vemos pela idade da revelação, porque a Igreja Católica vai estudar aí minuciosamente tudo que foi escrito, o tipo da escrita, os papéis usados que foram encontrados em Qumran, por exemplo, né? Lá pelos escavadores encontraram lá uma cidade chamada Qumran, e ali nessa cidade encontraram muitos pergaminhos do que forma a Sagrada Escritura, né? Das revelações da Sagrada Escritura. Ali foram encontrados muita coisa. Ok? Então, aí o que acontece? Acontece que o homem habita esse planeta há pouquíssimo tempo. 10 mil anos. E veja que a revelação, se nós estudarmos então a revelação, que você estava dizendo aqui, o tipo de escrita, a literatura, o tipo de conversa, de fala, de exposição, isso data aí da idade de Cristo, por exemplo, antes de Cristo, aí uns 5 mil anos. Nós que estamos mais além do ano 2000, dista de nós, a distância nossa até o início da revelação de Deus é uns 7 mil anos da revelação, né? Não estou falando da criação. A criação, então, nós dizemos que é uns 10 mil anos aí antes de Cristo, ok? Que o homem apareceu na Terra. E como é que o homem apareceu na Terra? Claro, sendo criado por Deus. Muito bem. E o homem sendo criado por Deus do barro, né? Ele formou o homem da terra. E por isso que o nosso corpo precisa de alimento da terra, porque nós viemos da terra. Então nós temos que nos alimentar da terra. Não é de tudo que a terra produz, tudo que a terra nos oferece. Todas as hortaliças, todas as frutas, os animais que estão na terra, os peixes, então aí os outros animais que nós comemos a carne deles, também tudo que nós plantamos aí, todos os grãos que nós colhemos. Então tudo isso vem da onde? Da terra. Então por isso que o nosso corpo precisa. E quando nós morremos, o nosso corpo volta para a terra. Ele se desfaz, ele volta a ser pó, porque o homem veio desse pó. Então por isso que ele volta a ser pó. Ok? Claro que nós acreditamos que na segunda vinda de Cristo, na parousia que nós chamamos, quando ele voltar pela segunda vez vitorioso, ele não virá como ele veio da primeira, agora ele virá vitorioso, sim. Aí ele vai devolver os nossos corpos às nossas almas, porque nossas almas são imortais. O nosso corpo é mortal, nossa alma é imortal. Então, aí quando ele vier no segundo julgamento, ele vai chamar os corpos, isso aí está bem explícito no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36,
37, ele explica bem direitinho. Serão chamados e os corpos voltarão a se unir à sua alma. Ok? Então isso daí é sobre essa criação. Bem, depois de Deus criar o homem e a mulher, então eles conseguiram desobedecer a Deus, acreditaram na serpente, que era o demônio, que era o anjo já que estava causando problema. Ainda não era um anjo decaído, mas estava causando problema, porque ele queria ser igual a Deus. Ele se achava tão importante, que ele era de fato muito importante ali com todos os anjos, né? Ele era muito importante sim, porque ele tinha um grau de luminosidade, um grau de sabedoria, e ele se julgava muito bom. Tanto é que muitos anjos, não todos, né? Muitos anjos gostavam muito de Lúcifer nesse sentido, admiravam Lúcifer, né? Não é gostar, falei a palavra errada. Então, admiravam muito Lúcifer porque ele tinha mesmo dons maravilhosos. E isso fez ele se ensoberber, né? Ele se orgulhou disso. Ele se vangloriou disso e ele achou que ele poderia ser igual a Deus. E daí ele vai vender essa ideia a Eva, que compra essa ideia por um preço horrível, porque teve que chamar Deus de mentiroso. Adão também comprou essa ideia, aí veio a queda, que é um mistério grande. E dessa queda, Deus vem, quando ele encontra ali o homem e a mulher que fizeram folhas de fio, trançaram para eles ali uma sainha para tampar o sexo. Então, Deus falou, mas o que é isso que estão fazendo? Nós fizemos isso porque estamos nu. Mas como é que vocês sabem que vocês estão nu, se eu nunca revelei isso para vocês? Aí Deus pecaram, né? Então aí Deus faz a promessa. Faz uma promessa que é outro mistério. A promessa da queda. Daí Deus olha para a serpente e fala, você, a partir de hoje, então, você andará de rastos, comerá o pó todos os dias da sua vida, e você vai morder, você vai atingir, então, o calcanhar do ser humano. E aí ele olha para a mulher, que é Eva, e fala, e você, de você sairá, né, o que virá depois de você, a sua descendência, pisará na cabeça da serpente. Então essa é a aliança que Deus faz, que é um mistério também. Quem que é a descendência dessa mulher? A descendência da mulher que pisa na cabeça da serpente é Jesus Cristo. Então que viria aí muito tempo depois. Mas veja que a promessa de Deus já é exata ali. Exata. Então a sua descendência pisará na cabeça da serpente e a serpente morderá seu calcanhar. Então essa é uma aliança. E é uma promessa. Que isso acontece. Toda a promessa de Deus acontece. Então são mistérios. São os 3 primeiros mistérios da Sagrada Escritura que acontecem ali logo no início da nossa criação. Ok, querido irmão, querida irmã? Vamos encerrando o nosso programa de hoje, pedindo à Virgem Maria, que ela é a nova Eva, não é? Ela é a nova Eva. Porque, inclusive, a palavra Eva, ao contrário, é ave. E é como o anjo saúda Nossa Senhora. Ele fala ave cheia de graça, não é? Porque a Eva, a primeira mulher, ela desgraçou. Ela amaldiçoou. O que é desgraçar? É tirar a graça. É sumir com a graça. É espezinhar a graça. Destruir a graça. Então a Eva fez isso, a primeira mulher. Agora a segunda mulher, que é saudada como ave, é aquela então que é cheia da graça e que através de ser cheia da graça ela vai abençoar toda a criação, todo o mundo através do filho dela que ela geraria. Então são 3 mistérios maravilhosos aí logo no início da Sagrada Escritura. Então vamos pedir a ela, né, a essa Mãe Santíssima, que reze por nós, para que consigamos
e ir crescendo na nossa fé, nos nossos estudos, nos nossos entendimentos aqui sobre a palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.